Ô, Ítalo, Outra realidade, né? e no Campeonato Baiano aí, faltava quantas rodadas? Como que tava a situação aí? Vocês estavam classificando, né? Restam dois jogos, né? Duas rodadas. As, a oitava e a nona rodada, no caso. A gente parou na sétima rodada, a gente está com 11 pontos, brigando ali pelo G4, com mais os quatro que estão na nossa frente, né? Bahia em primeiro, Jacuipense em segundo, Bahia de Feira e Vitória, respectivamente, e a gente, todo mundo com 11 pontos. Então, Então, e a gente tinha um jogo dentro de casa contra o Bahia, até a federação tentou antecipar, inclusive, a rodada, mas não conseguiu. A CBF do governador optaram por não liberar e aí suspenderam. Foi, no caso, em março, né? A rodada era dia 20 de março. A gente tinha um jogo muito importante contra o Bahia, em Alagoinhas. E aí não conseguimos jogar. Então, vai concluir provavelmente dia 22 ou 23 a rodada de número 8, a oitava rodada. A nona rodada na quarta-feira, no domingo, perdão, 25. Ainda não definiram ainda a data exatamente, mas deve ser nessa faixa. E aí vai semifinal e finais, e aí as classificações para as competições. aí E o sobra, rebaixamento também, que foi confirmado. fica só quatro só, não sobra seis não, né? Não tem umas quartas, umas semi-quartas não. Sobra só quatro. Não, só no quatro. O primeiro pega o quarto, o segundo pega o terceiro, dois jogos e de volta, semifinal e final. E os outros seis disputa rebaixamento ou já cai dois direto? Não, o último cai, não, só o último, só que Só o último que só cai cai? um. Então se não O classificar, último já cai. ainda tem. No caso do Atlético, não, tem que continuar trabalhando, né? Porque o Atlético tem a Série D, né? Tem a Série D em setembro, foi confirmada hoje em setembro, a gente continua. Agora tem clube que vai ser montado para fazer só dois jogos, né? É, Que igual não no caso aí. classificam e. Eu ia te perguntar sobre isso. No caso do Atlético Alagoinhas, vocês iam mantendo os atletas, ou alguns rescindiram o contrato, a medida provisória agora, que permite contratar o atleta durante só um mês. No caso de vocês, tem algum efeito positivo ou não? Acabou. No nosso caso, não, porque na maioria do grupo tinha o contrato já até o final do ano, né? Porque já tinha feito o contrato para a Série D. Alguns realmente não ficaram, teve um reajuste orçamentário do clube, alguns não ficaram e outros foram contratados, né? Mas não podem atuar no Campeonato Baiano, porque já atuaram. Quem foi contratado aqui jogou estadual aqui não pode atuar. Por exemplo, Marcelo Nicásio, que é o artilheiro, né, do Campeonato Baiano, por enquanto. Ainda é o artilheiro, mas ele não vai poder atuar no Atlético só na Série D, porque ele já atuou no Baiano pelo Fluminense de Feira. E em relação à questão do calendário, justamente, por exemplo, aqui está tendo um problema com os clubes que estão disputando o rebaixamento, que eles não querem apresentar, para fazer dois jogos, ter o custo alto para fazerem dois jogos e liberarem todo mundo. Mesmo essa questão de 30 dias, que você assina com a 30 dias, mas o custo de praticamente uma pré-temporada, 15 dias aí de pré-temporada, comissão técnica, funcionária, logística, realmente está pesando. É porque somar é um dinheirinho que e não é pouco, e mais a folha de pagamento, né? E de repente tem que se virar para Imagina. pagar isso daí e acabou o campeonato. Isso aí eu vejo que é É, muito triste a situação do futebol brasileiro. Fala uma coisa pra mim, o Bahia tava jogando com o Sub-23 mesmo? Era o Dado, tava em todos os jogos ou o Guilherme Biretani é só a garganta dele? Ele tava usando o time A? não, não, é verdade, é verdade. Infelizmente, desfez, né, o projeto por causa dessa questão da pandemia, mas eles vinham desde o ano passado já, o ano passado um pouco mais mesclado, jogava uma, jogava outra, mas esse ano não, jogou o campeonato todo com o Sub-23 e até revelou bons jogadores. O próprio Dado também fez um trabalho muito bom, está no Ferroviário, né, de Araraquara, Ferroviária de Araraquara, e vai ser nosso adversário, inclusive, na Série D, né? Adversário não direto, porque não está no mesmo grupo, mas vão participar da mesma competição e revelou muito bons jogadores aqui. Inclusive, ontem teve uma negociação de um desses jogadores, o Gustavo, foi negociado aí para o futebol do exterior, através do Bahia. É verdade, o Bahia está com o Sub-23 mesmo. Ele comentou isso, porque a gente acaba não tendo a oportunidade de assistir os jogos, né? E ele falou que a partir daqui pra frente os estaduais tem que ser utilizado para isso, jogar com o Sub-23 e pegar o time profissional e Verdade. preparar para o brasileiro, a ideia dele. Aí eu falo, você tá vivendo Agora, com os dois, né? Tanto com o Paulo Carneiro do Vitória, que é um ícone da gestão esportiva, né? E com o Guilherme Belitani, que é mais atual.
Fala para mim aí, o que você vê de interessante aí nas ações dos dois? O que dá para ser copiada, que dá para a gente aproveitar aí no futebol aí, um clube menor como a gente aí, que dá? Não o Atlético tem, já é outros 500, né? Mas no caso nosso aqui, que dá para a gente aproveitar? Verdade. Eu digo assim, o Paulo, nós temos uma relação muito boa com todo, com os dois clubes, né? Tanto com o Bahia quanto o Vitória, mas o Paulo tem uma maneira um pouco mais rígida de trabalhar, um pouco mais fechada. Enquanto que o Belitani não, ele representa uma mudança no Bahia muito grande. Na verdade, ele deu continuidade à mudança, que foi a democracia tricolor, né? Uma palavra que os torcedores gostam de usar, que assim, é interessante, porque o futebol tem essa dualidade, né? Então, ele deu sequência a essa democracia, abriu o Bahia, fez uma coisa muito transparente, muito boa mesmo, muito bonita. O clube está se modernizando em todas as suas frentes e não vai demorar muito, não. O Bahia deve ser um dos maiores do Brasil, assim, mesmo com toda a limitação de um clube do Nordeste, se continuar nessa caminhada, pela administração, pé no chão, pelo trabalho que está sendo feito dos profissionais, o Bahia vai ser maior ainda do que já é. É diferente um pouco do Vitória, que ainda está preso àquela situação do passado, uma política ainda conturbada. Não recomendo seguir esse modelo do Vitória, não. Agora, do Bahia, sim, é um modelo, é uma forma de gerir o clube moderna e que tem uma visão de muito mais realização do que resultado. E isso vem dando certo aqui, não só para o Bahia, né, mas para o esporte aqui do estado. O Belitani, ele conseguiu mudar a ideia de gestão, né, de futebol, que não é uma coisa centralizada, tem que descentralizar, muita gente participar. Ele conseguiu resultados, que você pega hoje o Bahia em termos econômicos, cresceu muito, está fazendo um novo CT, conseguiu se manter na primeira divisão, e você pegar a questão financeira do Bahia, que recebe uma cota da Globo muito baixa, você vê que o clube realmente cresceu muito, né? Financeiramente e em termos de resultado, né? Eu acompanho muito ele, vejo muito Não, as falas deles. Apesar que o Paulo Caneiro é um ícone, né? Revelou Dida, tá? Aquele time tem de 93 tem o Roberto Cavalo, tem o Dida, tem mais uns caras aí que é fera, né? Vampeta, Alex Alves, Alex Alves, né? Ele tem seus feitos também, Vampeta mas o era. futebol tem que dar uma mudancinha. Mas falando um pouco demais da questão de boleiro, que você também foi um sonhador também, tentou ser um jogador de futebol, eu ia chegar naquela pergunta que você falou um pouco em relação ao que está acontecendo hoje, que é um pouco lar nosso também. Eu me lembro que em 98 ou 99 eu fiz uma avaliação do São Paulo. Meu quadro que é São Paulino. Uma das raivas que eu tenho com o São Paulo é por essa avaliação aí. E a gente começou o dia, e realmente assim, era 10, 15 minutos, eram vários grupos que entrava, saía, ele ia pegando quem ele ia aproveitando e ia ficando. Eu sei que eu fui na primeira turma, acho que umas 8 horas da manhã, e fiquei o dia todo esperando. No finalzinho da tarde eu estava entre os 22. O sorriso na orelha era, eu passei no São Paulo, né? Eu sei que na época o avaliador reuniu a gente, e na época eu falava olheiro, não falava observador técnico, não. Ele perguntou pra Era. gente quem é. Perguntou assim: quem tem o futebol como a primeira opção? Todo mundo ergueu o braço, né? Ele pegou e falou pra todo mundo assim: isso tinha 13 anos na época, ele era molecada nova. Falou assim: ó, então coloca como segunda, porque vocês são ruins pra caralho, entendeu? Vai ser encanador, vai procurar outras coisas pra vocês Oh, fazerem. E pensando nisso, Ítalo, eu lembro que na minha época, a gente era acostumado, o treinador falar pra gente ficar 50, 1 hora e meia dando volta no campo lá sem parar, escada. Os treinos físicos tinha vezes que era 1 hora e meia, tinha vezes que era 50 minutos, não tinha muito uma ideia. Além da questão física e o trabalho em campo, vou falar com você, tirando alguma jogadinha ensaiada ou outra, era mais o coleta mesmo. Em termos de trabalho mesmo, tanto tático, técnico e físico aí, mudou muita coisa mesmo, Ítalo? Você que você viu atrás e tá vendo agora. Tem muita coisa diferente aí. E você acha que se fosse hoje, daria para você jogar? pergunta, pergunta difícil, mas, mas assim, começando pela mudança que teve esse tempo todo do futebol que a gente convive, pouco tempo na verdade, mas dentro daquilo que a gente enxerga, você vê que hoje um clube com a estrutura de divisão de base, uma estrutura de clube realmente grande, não existe mais essas peneiras. O que acontece? É como você fazer uma prova com um aluno despreparado. Ou seja, você não avalia a capacidade
de conhecimento, de aprendizado do aluno, especificamente. E, né, essa mudança aí foi difícil, porque, como você falou, tem as questões das tradições, o olheiro, né, que era aquele tiozinho tal, que botava o óculos e ficava lá de longe olhando, observando, e qualquer movimento diferente, com mais habilidade, ele já entendia que o jogador tinha alguma qualidade. Então, é um pouco mais, totalmente diferente do que está acontecendo hoje. Que o que é que se avalia? Principalmente isso aí, o futebol alemão ensinou muito bem aqui ao Brasil, que o que está em jogo hoje na formação do jogador é primeiro a formação como indivíduo. E aí você abrange todas as esferas, não só a questão psicológica, questão da alimentação, questão educacional, questão física. Tudo isso é um conjunto do ser humano, que esse ser humano é que vai se tornar um jogador de futebol. Nessa época que você citou bem, não era visto o ser humano, era visto ali um bando de menino, como você falou, com o sonho de jogador, que o cara tinha o maior prazer em dizer assim, ó, oh, meu filho, você vai ter que vender bala no sinal, porque jogador você não vai ser, você não vai conseguir ser. E alguns, poucos, na verdade, mas alguns mostraram, passaram por isso. O próprio Cafu, ele foi dispensado em 10 peneiras, que a gente tem conhecimento, que ele mesmo conta a história, 10 peneiras em que ele foi dispensado, e hoje um cara foi pentacampeão do mundo, campeão mundial com São Paulo, e tem a carreira que tem. Por quê? Mas Cafu seguiu a trilha sozinho, né? Ele teve que se virar sozinho. Imagine se a gente tivesse uma estrutura educacional para formar cidadão, formar um indivíduo, formar um cidadão, e esse cidadão vai chegar a ser atleta. O exemplo é a Alemanha, que você vê jogadores espetaculares e tão inteligentes fora quanto dentro do campo. Isso se comprova. Um jogador que na tomada de decisão você percebe a inteligência deles, e não foi à toa o 7-1, né? Que ontem dentro de casa fez ainda, né? 6 anos dentro de casa, no Mineirão, Mineiraço, né? E ontem completou 6 anos dessa vergonha o Brasil. Por quê? Porque o futebol alemão, o europeu em geral, mas o alemão especificamente, muito acima, porque teve esse investimento na formação das crianças, mesmo aquelas que não se tornaram jogadores, colaboravam de alguma forma com o esporte, seja em estudo, seja no trabalho paralelo, e que formou realmente hoje uma potência mundial em termos de futebol. E aí essa mudança para a parte física é apenas consequência, porque você tem um trabalho, antigamente você tinha um trabalho muito voltado para a questão física geral, sem um trabalho específico. E hoje não, hoje qualquer preparador físico, qualquer treinador sabe que o cara, para estar bem preparado fisicamente, ele tem que estar preparado para executar aquela tarefa no futebol. Então, todo treino é voltado para a forma de jogar, para algum objetivo dele como jogador. Não apenas correr. Eu também subi a arquibancada 30 vezes, descia. Aí, chega no jogo, não acontece isso. Tem um pensador, não lembro de quem é a frase, acho que é o Vitor Frade, o escritor português, que ele disse: como é que você já viu algum tocador de piano? Quando ele for treinar o piano, ele fica dando volta no piano para treinar, para aprender a tocar piano? Não. Ele se especializa tocando piano. Essa é a especialidade dele, essa é a função dele, isso que ele faz bem, e, portanto, precisa de um professor, de uma orientação no piano. Não ficar dando volta no piano quando a gente dava 40 voltas no campo, sem nenhum contato com a bola. Que era mais indicado a gente pegar e fazer maratona, né? Fazer 10 km, né? Fazer esse tipo de atividade, né? Exatamente. Era mais semelhante do que o futebol, né? Eu não fico o jogo todo no futebol. Exatamente. Eu não fico o jogo todo no futebol em baixa intensidade ali, rodando, rodando, rodando. A gente varia, né? Intervalo entre picos e trotes e andar e correr, tudo muito rápido, né? Então é uma variação, não é uma coisa contínua, né? Ô Ítalo, eu acho que você respondeu parte da minha resposta aí em relação ao modelo alemão. Mas antigamente a gente superava todos os problemas em relação aos modelos de treinamento pelo ambiente da rua, né? Na verdade, quem formava o atleta era a rua. O menino passava praticamente o dia todo jogando futebol, aí ele jogava golzinho, ele brincava de ter dentro de três fora, ele brincava com o mais velho, enfrentava dificuldade de enfrentar um adversário muitas vezes 6, 7, 8 anos mais velho que ele,
E isso acabou formando muitos atletas na época, e a gente virou uma hegemonia, vamos dizer assim, do futebol brasileiro, né? A gente passou 94 ali sendo campeão, 98 vice, que até hoje está na garganta, e 2002 campeão, e chegou em 2006 praticamente com a menor seleção. Talvez se não fosse Vegas lá, a bagunça de Vegas, ainda teria um período aí de 12 anos disputado 4 finais de Copa do Mundo. Pensando nessa lógica aí, o que a gente vai fazer para a gente superar? Porque hoje não vai ter mais a rua. A rua tem que esquecer ela. Porque o pai do menino hoje não tem medo de deixar o menino na rua. Aumentou o fluxo de carro, tem vários outros problemas, né? A molecada também tem a questão da tecnologia. Como que a gente vai fazer para superar a rua aí? Depende do quê? É, então, Alex, uma das nossas colocações em relação ao futebol era justamente o distanciamento que se tinha, por puro preconceito, essa é a verdade, do mundo acadêmico, dos pesquisadores, dos estudiosos, da ciência em geral. Sempre teve um preconceito muito grande. Por exemplo, o menino ia ser jogador, ia ser o quê? Vagabundo. Isso eu estou dizendo na década de 60, 70. Eu posso Quer colocar ser assim, jogador, quer ser vagabundo. anos 90 também, viu? Anos 90 tinha essa ideia, tinha muitos É pensamentos ali. isso, né? Mas ali já tinha melhorado, já É, tinha a situação financeira dos atletas já tinha sido muito, já tinha melhorado bastante em relação a isso, então as famílias passaram a apostar um pouco mais nessa situação. Quando você fala da questão da rua, que na verdade, o que é que aconteceu? Devido a esse distanciamento, quando você vai para um clube que tenta fazer um trabalho de base, realmente de base, ele não tem nenhum estudo que coloque, como você falou, o desenvolvimento do talento, né? Porque aí o talento é natural, mas onde ele se desenvolve? Se desenvolve em qualquer lugar. Então, onde é que ele se desenvolvia, como você falou, na rua, no improviso, na, na, na vivência de coisas assim absolutamente espetaculares, que aí ele levava para dentro do campo e passava a ter a própria qualidade, o talento dele colocado à prática, colocado à prova. Na questão de um clube estruturado e com condição, é o que é, volta a falar da questão da Alemanha. O que é que eles fizeram? Eles estudaram o Brasil, não só o Brasil, mas a própria Argentina, enfim, países do terceiro mundo, em que não tem uma estrutura apropriada, a estrutura física, que eu digo, apropriada para a prática do futebol, mas que, ao mesmo tempo, milhões de meninos e crianças praticam futebol nesses países. E aí eles começaram a fazer a ligação de que aquele talento desenvolvido ali poderia ser muito mais potencializado, ou seja, desenvolvido, trabalhado, em, não digo em laboratório, porque não é a palavra certa, mas dentro de uma estrutura adequada, dentro de um clube que se preocupasse com o desenvolvimento total do atleta, não só aquele talento da rua, como você falou bem. Então, o que acontece com os países do primeiro mundo que têm uma estrutura e os clubes maiores? Eles têm na sua formação da base a formação completa do atleta. Então, não é apenas a questão lúdica do futebol que você traz da rua, mas também a formação, a seriedade, a disciplina. Quer dizer, para você chegar a ser jogador profissional, para você trabalhar com futebol, você tem que seguir essa linha de conduta, de profissionalismo, de pensamento, que é a nossa linha, que a gente defende, no caso eles. E o Brasil foi a base. Isso aí não é ninguém. O próprio Guardiola mesmo fala. Os europeus estudaram o Brasil e o brasileiro e importaram para cá o que tinha de melhor do brasileiro, além da disciplina, do conhecimento, da formação do atleta europeu. Então, você vê hoje, o Brasil tem muito talento? Tem, sem dúvida nenhuma. Talentos excepcionais. Por exemplo, você, com certeza, deve ter estudado ou ter um vizinho que era um talento impressionante. Eu mesmo tenho colegas que até tentaram ser jogador comigo e outros que vizinho, colega de escola, que os caras tinham um talento espetacular, mas alguns queriam e outros não queriam ser jogador profissional. Então, não tinham muito o pensamento de ser jogador, às vezes por essa visão. Não, pô, jogador é difícil, tem que participar de esquema. Na minha época já tinha negócio de empresário. Não, tem que ter empresário para poder colocar você em algum lugar. Não tenho interesse em ser jogador profissional. Ou seja, não tinha uma estrutura de um clube, ou de uma federação, ou de uma confederação, que desse esse suporte de formação do indivíduo
e a formação do talento, a definição do talento. Porque essa questão da rua, como eu lhe falei, o distanciamento da ciência aqui no Brasil, do futebol, o puro preconceito, por coisa que a gente às vezes não consegue nem entender, que às vezes até um professor, um doutor, o sonho dele, na verdade, era ser jogador. Não era estar ali estudando, ele teve que estudar porque a família obrigou, mas ele queria mesmo era ser jogador. Mas mesmo assim ele se distancia dessa questão do talento. Enfim, mas é um assunto complicadíssimo. Que tem que superar, porque ainda tem alguns. Recentemente eu vi o Edilson fazendo um bate-boca no programa do Neto, e ele virou pro cara e falou assim: ah, eu sei que eu tô falando porque eu joguei lá, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Você não tem como você não pode falar. Eu sei que quem vive também queria um tipo de conhecimento da questão do vestiário, no jogo. Mas eu vejo que as situações dentro de jogo também mudou em relação da época dele para hoje. Antigamente era comum um atleta pisar no calcanhar do outro, enfiar o dedo na bunda, dar até soco na nuca. Então muita coisa no futebol mudou. E ele fala assim com propriedade, eu posso falar porque eu fui isso e fui aquilo, né? Então esse preconceito ainda está enraizado, apesar que perdeu espaço, né? E por causa deles também a gente sofre com os treinadores hoje do Brasil que estão formando, que estão estudando. Que o pessoal da Europa ele vê o treinador brasileiro como dos anos 90, né? Que no fundo eram os atletas que ganhavam o jogo e não o técnico. E hoje tem que estar invertendo a situação. O técnico tem que ganhar o jogo, ele tem que instruir os atletas, saber o posicionamento, porque antigamente o atleta fazia tudo sozinho, né? Então realmente ele está numa situação muito difícil aí. Ô Ítalo, mas É deixa eu verdade. falar, que nós vamos ficar falando aqui umas 2 horas disso e não vai chegar no final do assunto, né? Só lembrando um detalhe, Alex, você falou bem aí dos treinadores brasileiros. Você vê como teve que um treinador português chegar aqui no Brasil e volto a dizer, não é mostrar como é o futebol moderno, porque todos nós conhecíamos, mas ele ter a coragem, ter peito. Claro que ele está no Flamengo, ele não está todo respeito, ele não está no clube de estadual, um clube pequeno do interior. Ele está no Flamengo, então ele teve o peito de dizer assim, não, o meu clube vai jogar futebol, o meu time vai jogar futebol, vai praticar o futebol. E aí, só lembrando de uma frase, o treinador hoje, o treinador vivo no Brasil, o maior vencedor em termos de título é Muricy, né? Então pensa que é Luxemburgo é brasileiro. Mas em termos de título, o maior vencedor, o treinador vivo hoje no Brasil, chama-se Muricy Ramalho. E nós convivemos com mais de 10 anos. Muricy foi campeão, tricampeão São Paulo 2007, não foi isso? 2005, 2006, 2007. Não, 2006, E 7, 8, né? 6, 6, 7, 8, 7, 8. isso. 6, 7, 8. Foi tricampeão com São Paulo e nós convivemos 11 anos praticamente com a frase dele de que Muricy é um cara respeitado e tem que ser mesmo, mas e tem a visão dele de futebol. E ele dizia: ataque, futebol romântico ganha jogo, mas defesa e a parte tática ganha título. Ou seja, 11 anos depois, e eu espero que não termine, porque não termine, não a questão da hegemonia de Flamengo, mas a forma de fazer futebol de um clube como é o Flamengo, clube como é o São Paulo, como é o Palmeiras, como é o Corinthians, como é o Grêmio, enfim. Aí veio o Jorge Jesus e mostrou a ele só o futebol bonito, que ele chama de romântico, mas é aquele futebol ofensivo. Ele ganha título, ele ganha torcedores, ele gera receita, enfim, ele faz você transformar o futebol naquilo que é a essência do futebol realmente, que é justamente o entretenimento, a questão do sonhar, não meramente o resultado. E aí, quando o Muricy fala aquilo, ele está colocando só o futebol como resultado. Senão, eu jogo para ganhar o jogo, para empatar, Não mas importa para chegar como, lá na frente e ser campeão. não importa como seja, né? Não importa como seja, meio a zero, 1-0, mas eu quero ser campeão. Aí veio o Jorge Jesus com a estrutura, claro, imensa do Flamengo e mostrou que o futebol é jogada, é futebol, é um esporte. E aí, se você joga o futebol e você tem mais qualidade, mais talento e mais organização, você vence o campeonato. Só não foi campeão do mundo porque o Liverpool tem a mesma filosofia e conseguiu derrotá-lo na final. E foi o primeiro brasileiro, apesar que eu tô com raiva do Flamengo, mas a gente fala, tirando as questões afetivas, né? Foi o primeiro clube brasileiro que eu assisti, tirando os anos 90 ali, que enfrentou de peito aberto, né? Não ficou aquele.
O São Paulo foi campeão na retranca, o Inter foi campeão na retranca, jogando atrás da linha da bola, né? Esperando a oportunidade, né? E além disso, ele conseguiu uma coisa que no ano passado, que todo mundo teimava, e isso é trabalho, é questão da ciência no esporte, né? De o time conseguir jogar duas competições simultâneas e ser campeão nas duas, né? Todo mundo poupava elenco, inclusive o Renato Gaúcho ficou poupando o time dele e tomou um 5 do Jorge Jesus lá no Pô, Maracanã, né? Então ele quebrou várias coisas aí, né? Que a gente tem que aproveitar, que era anos que se seguia essa ideia, né? É o time para Libertadores. Paulista, no caso, no estadual, é outro time. Chega no Brasileirão, tô chegando às fases finais da Libertadores, Brasileirão é segundo plano. Então ele quebrou com tudo isso, né? Às vezes que eu tenho muita tanta flamenguista, eu fico com raiva. O flamenguista tá enchendo o saco pra caramba, pai. não, são numerosos, né? Ô, Ítalo, aproveitando que tem uma pessoa, a rapaziada aí, sub-20 aí, que joga no nosso time aqui, tá acompanhando, eu queria que você falasse um pouco em relação da base na Bahia aí, da base do feminino. Vamos falar do futebol feminino também. Porque o profissional é que todo mundo está falando no momento, né? É o que você vê, independente da gente criticar ou não, de querer voltar tudo às pressas sem fazer um planejamento a nível nacional, né? Fazer uma coisa, esperar a pandemia cair. Em pleno surto da pandemia, quando a pandemia começa a crescer, o futebol começa a voltar. Independente disso, você acha que tem perspectiva na Bahia aí de retorno da base, do futebol feminino? Será que vai ter o sub-20 da Copa do Nordeste? E vocês receberam algum comunicado aí da Federação Paulista em relação à Copa São Paulo Júnior? Se tem possibilidade de ter ou não? Se vai ter o estadual sub-20? Como é que tá as coisas aí na Bahia em relação à base e o futebol feminino? Então, Alex, essa é uma situação que a gente praticamente já prevê como é que, porque na verdade, quando você tem uma situação de crise, uma situação muito difícil, de uma dificuldade, a primeira coisa que é cortada, que é eliminada, são as menos populares, vamos assim dizer, né? Que não tem aquele apelo da torcida de um clube. Como é o clube, como o Atlético de Alagoinhas também, que tem uma torcida muito grande. Então, as previsões não são muito boas. A federação aqui já cancelou todas as competições de base, desde o sub-20 até o sub-17, sub-15, e provavelmente também não teremos o Campeonato Baiano feminino. A nossa tristeza é porque, dentro do projeto do Atlético, lá atrás, que a gente imaginou, tudo englobava toda essa situação, ou seja, seria um clube de verdade, não apenas um clube de futebol, mas um clube mesmo com praticamente vários esportes e todas as modalidades e categorias. Todas que eu digo, aonde a gente pudesse chegar, né? O máximo que a gente pudesse chegar. No judô eu tô nativo ainda, Então, hein? quem? No judô eu tô nativo ainda, hein, Ítalo? No judô, se tiver Aí, judô. e um esporte aqui que é absolutamente legal. Eu estou perdendo um pouquinho de espaço por causa do jiu-jitsu, né? Mas aqui na Bahia ainda é muito praticado o judô e, e o pensamento de se você quer formar uma base forte, você quer ter uma identidade com a sua comunidade, não tenha dúvida. Judô, karatê, capoeira, jiu-jitsu, vôlei, basquete, enfim, esses esportes mais populares, o nosso maior objetivo é ter um clube que invista, que participe desses esportes. E, infelizmente, numa crise dessa, a gente sabe que, por exemplo, futebol feminino, dificilmente esse ano teremos. Futebol de base já foi cancelado. A CBF confirmou o brasileiro sub-20 a partir de setembro, mas por enquanto é só. Não confirmou ainda o brasileiro sub-23. Quer dizer, não confirmou ainda o brasileiro. Não, confirmou, na verdade, hoje o brasileiro feminino, mas só a primeira divisão. A segunda, A2, ainda não tem a confirmação. Enfim, a gente fica triste porque é isso. O pessoal acha que não, mas é isso que faz o futebol. O futebol não é só feito pela equipe, sua equipe profissional. É também feito pela sua divisão de base, é feita pela sua equipe feminina, é feita pela sua equipe de basquete, é feito pela sua equipe de vôlei. Tudo isso faz parte do universo esportivo e que fortalece o futebol, não enfraquece em nada o futebol. Se você tiver uma equipe feminina forte e uma equipe masculina, jamais o investimento que você faça na feminina vai prejudicar a masculina, pelo contrário, vai maximizar, porque aí todo Agregando, mundo vai querer ver agregando também o mais feminino. gente, né, pro clube, né? Exatamente, vai atrair visibilidade, vai atrair praticantes, quer dizer, vai fazer com que o clube cresça em todas as esferas. Essa visão errada de que
Eu estou investindo no feminino, estou investindo na base, estou perdendo dinheiro. Posso investir no time profissional masculino e conseguir títulos, conseguir classificações, etc, etc. Isso é o maior erro que um dirigente pode ter. Ele tem que pensar no clube como realização, como um clube que faz parte de uma comunidade. E nessa comunidade tem mulheres, tem crianças, tem idosos, tem pessoas que praticam outros esportes. E o clube precisa abraçar tudo, porque ele é um clube, como o próprio nome já diz, é um clube desportivo. Entendeu? Então, eu acho que a nossa visão está prejudicada muito nesse momento de pandemia, de uma situação difícil que a gente enfrenta, mas eu acredito que em breve a gente vai poder retomar e conseguir desenvolver o futebol feminino como ele merece, o futebol de base também como merece aqui em Alagoinhas e na região. E eu tenho certeza que vamos sair dessa. E contamos com o apoio aí da galera de Marília, né? Fizemos grandes amigos aí, tem uma saudade muito grande aí